Não. Agora está gravando, beleza. Então, novamente, boa tarde a todos aí que estão na sala. Deixa eu colocar uma presença aqui. Presença, escreve um oi para mim aí no chat, qualquer coisa, beleza? Aí. Então, hoje é dia 23/6, já metade do ano. 23/6, 1h30. Estamos somente em 35. O que será que aconteceu com a turma? Faltam 10 grupos ainda entregar a prova, hein? Bastante gente ainda faltando entregar a prova. Vai perder o horário, hein, moçada? Vamos lá? Então, vamos continuar da aula passada, pessoal, que vocês... Deixa eu inverter a câmera aqui. A câmera para cá. Abrir o chat de novo. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Pessoal, então, só vou pedir aí para vocês, se eu perguntar, respondem, para não fazer igual a aula passada, hein? Compartilhar. E quem não entregou a prova, entrega logo a prova, hein? Tem mais alguns minutos aí. Beleza, moçada. Então, como sempre, vamos continuar o que a gente vem estudando. Pergunta clássica, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Não? Beleza, Lucas? Então, vamos seguir, moçada. Ó, vou recapitular rapidamente o que foi falado na aula passada, que eu estou na parte de reflexão total. Reflexão total, ou seja, a onda incide numa superfície e toda ela reflete de volta. Então, nós estudamos alguns casos, começamos pela incidência na superfície de um condutor perfeito, porque vocês me falaram que no interior do condutor perfeito não tem campo eletromagnético. Ótimo, então não tem onda lá dentro. Então, a onda bate e reflete totalmente. Aí nós estudamos a condição para o campo elétrico normal, vimos o coeficiente de reflexão deu -1, o coeficiente de transmissão deu 0, fizemos umas continhas aqui, né, vimos que inverteu o sentido da onda refletida. Depois estudamos o campo paralelo, ainda na incidência de um condutor perfeito, o coeficiente de reflexão deu 1, o coeficiente de transmissão deu 2, então aqui é positivo, né? Então, eu coloquei a comparação dos dois meios aqui, ó, campo elétrico normal e campo elétrico paralelo. Então, no caso aqui, o campo magnético na condição normal, não houve mudança, né, no sentido de propagação. E a parte C, eu falei, vamos calcular o campo elétrico total no meio 1. Então, nós calculamos aqui o campo elétrico total no meio 1. Lembra disso, moçada? Então, ficou a parcela incidente mais a parcela refletida. Substituir a refletida pelo que vem reflexão, tal. Fizemos as continhas. E como é reflexão total, eu estou na condição de campo elétrico normal, então, reflexão deu -1. Fizemos uma continha e chegamos nessas duas últimas equações, né? Onde eu consigo analisar no domínio do tempo que o campo elétrico varia a sua amplitude na direção negativa de Z, né? E ele se propaga na direção X, está ali dentro do argumento do seno. Seno ômega t igual a menos beta x. Então, ele varia em Z e propaga na direção X. Eu tentei fazer
um desenho da onda resultante, que é a superposição da onda incidente mais a onda refletida, né? E mostrou aqui embaixo isso aí. Então, isso foi tudo que aconteceu na incidência de um condutor perfeito. Meio 2 é o condutor perfeito. Agora, moçada, para a aula de hoje, para a aula de agora. Então, nós vimos que existe reflexão total na incidência de um condutor perfeito. A pergunta que eu faço: existe algum ângulo de incidência que permite reflexão total da onda se ela incidir em um dielétrico? Então, supondo que a onda agora, o meio 2, não é mais um condutor perfeito. Vamos estudar ele como sendo a superfície de um dielétrico. Beleza? Vamos estudar ele como sendo um dielétrico. Então, o meio 2, esse meio rachuradinho, não é mais um condutor. É um meio dielétrico. A pergunta que eu faço: existe um ângulo qualquer, por exemplo, aqui na figura está um ângulo de 50 graus. Existe um ângulo que permite essa reflexão total na incidência de um dielétrico? O que vocês acham, moçada? Sim ou não? E qual é um caso prático que eu posso aplicar isso? Quem me ajuda? Acho que sim, professor. E talvez a fibra ótica, né? Perfeito, quem respondeu? Matheus, né? Deus. Ô, Matheus, é isso mesmo. Então, a fibra é um meio dielétrico, o núcleo é dopado, então tem um índice de refração maior do que o índice da casca, né? Então, é um meio dielétrico que apresenta a condição de reflexão total. Então, beleza. Reflexão total. Acho que isso aqui está bem claro para vocês, né? Então, primeira coisa, vamos estudar o campo elétrico normal ao plano de incidência. O que significa o campo elétrico normal ao plano de incidência? No nosso caso, a gente estuda o campo elétrico normal, a gente está falando que é o campo EY, certo? Porque a gente está adotando ZX, o plano que contém o vetor propagação, ou seja, o plano de incidência. O que o Gabriel perguntou? Qual é o ângulo? Nós vamos estudar isso, Gabriel. Nós vamos ver, no final da aula de hoje você vai saber calcular, espero eu que você saiba calcular qual é o ângulo que permite essa reflexão total. Exato, exato. Depende sempre do material, né, professor? Vai depender de algumas coisinhas aí. Calma aí que a gente já vai chegar nisso. Então, a gente vai entender na aula de hoje este ângulo que permite a reflexão total. Aí a pergunta que eu faço: eu estou estudando o campo elétrico normal. A pergunta que eu vou fazer é a pergunta número 2. Existe um ângulo de incidência que permite a reflexão total, só que no caso do campo elétrico paralelo? São coisas distintas, lembra? São coisas diferentes. Então, nós vamos estudar as duas coisas. Primeiro, o campo elétrico normal. Primeiro, o campo elétrico normal. Tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, estudando o coeficiente de reflexão. Só um segundo, moçada. Desculpa, voltei. Ó, vamos estudar o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal, ou seja, eta2 cosseno do θi menos eta1 cosseno do θt dividido por eta2. No caso anterior, vocês lembram que nós estudamos o meio 2 era o condutor perfeito. Então, esse cara zerava, né? Esse cara zerava e ficava com o coeficiente de reflexão menos 1. Agora, nós vamos trabalhar da lei de Snell. Da lei de Snell, a gente vai ver que o meio é um dielétrico, então, o eta, quem lembra como que calcula o eta? Como se calcula o eta? Raiz e ômega mi sobre sigma e ômega epsilon. Lembra do eta? Impedância intrínseca do meio. Então, no
caso que a gente está estudando, que é um dielétrico perfeito, quanto vale o eta? Quanto vale o eta no meio 1 e o eta no meio 2? Né? Quanto vale? Raiz de mi epsilon. Lembra disso, moçada? Estou falando grego? Não, né? Vocês acabaram de fazer a prova, então está bem claro na cabeça de vocês o que eu estou falando, eu acredito eu. Certo? Sim ou não, moçada? Sim, beleza. Então, estou estudando a impedância intrínseca do meio. No meio dielétrico, a lei de Snell, N seno θ, N seno θ. Né? Ou, se fosse meio com perda, seria gama seno θ, gama 2 seno θ, gama 1 seno θ1. Só que como eu estou estudando o meio dielétrico, eu estou pegando só a parcela real. Beleza? Justo. Então, como que vai ficar a lei de Snell nesse caso? Ó, seno do θ, t, estou no meio 2, que multiplica a raiz mi2 epsilon2 é igual ao meio 1, seno do θ incidente, raiz de mi1 epsilon1. Isolando o seno do θt, vai ficar a raiz de mi1 epsilon1 sobre raiz de mi2 epsilon2, que multiplica o seno do θ incidente. Simples. Beleza, isso aí, Lucas, simples. Só que eu estou interessado no cosseno. Eu quero saber o cosseno aqui, ó, da lei da reflexão, do coeficiente de reflexão, eu preciso saber o cosseno. Então, o que eu faço? Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a 1, ou seja, o cosseno é a raiz de 1 menos seno ao quadrado. Beleza? Simples mesmo. É continha simples, moçada. É. Ou seja, vou substituir o seno do θt aqui, ó, pela lei de Snell que eu acabei de calcular. Então, vou substituir este seno do θt por este cara que eu acabei de calcular e vou colocar dentro da raiz. Então, ó, o cosseno do θt vai ficar raiz de 1 menos o seno do θt que eu calculei pela lei de Snell. Raiz de mi1 epsilon1 sobre raiz de mi2 epsilon2, seno do θ incidente ao quadrado. Opa! Então, eu vou substituir o cosseno do θt, eu vou substituir o cosseno do θt aqui nesta equaçãozinha, ó. Substituir o cosseno do θt aqui dentro. Beleza? Beleza, então como que vai ficar, então, a equação? Ela caiu para a página de cá, sem problema algum, ficou, ó. Deixa eu copiar como é que ela estava aqui. Deixa eu copiar aqui. Então, esse é o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Coeficiente de reflexão para o campo elétrico normal. Só queria colocar os dois na mesma página. Aí, beleza. Coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Eta2 cosseno do θi eu não mexo. Menos. Alguém colocou uma pergunta lá. Desculpa, professor, a internet caiu. Não tinha que sumir as raízes, professor. Aonde, o Eliton? Qual raiz que você fala que tinha que sumir? Qual raiz, o Eliton? Desculpa, não... O professor eleva o seno de ômega t de θt ao quadrado. Aí as raízes do epsilon 1, mi1 dividido por mi2 e epsilon 2, tinha que sumir as raízes, né? Dentro do cosseno do θt, você fala? Isso. Só checar, então. Tá, daí vai ficar cosseno do θt, a raiz de 1 menos. Você fala que dentro não tem a raiz. É isso que você está falando, né? Isso. Essa raiz aqui, você fala, ó. Deixa eu pôr em... sei lá.
Esse azul escuro que você fala que tem que sumir a raiz, correto? Isso mesmo. Não tem que sumir? Tem que sumir, tem que sumir. Tem razão. Porque eu elevei ao quadrado aqui, né, ó. Então, vamos tirar essa raiz daqui. Então, vamos tirar. Então, depois eu tenho que corrigir o material que eu mandei para vocês, hein? Então, vai ficar... Deixa eu pôr em vermelho para vocês lembrarem onde está o erro aí, hein, ó. Então, ficou 1 menos a raiz de μ1, ε1, sobre μ2, ε2, seno ao quadrado do θi. Tudo bem? Tá correto, joia. Então, deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Θ2 cosseno do θi mais θ1 que multiplica de 1 menos sem a raiz dentro porque eu levei ao quadrado. Beleza. Quem que me corrigiu aí? Elton, Aline, beleza. Matheus, muito obrigado. Trio, é isso aí. Então, depois eu tenho que mandar o PDF corrigido para vocês. Então, ó, vamos observar um negócio, moçada. Vamos observar um detalhe. Vamos parar aqui, ó. Coeficiente de reflexão até aqui, tudo bem agora? Eu simplesmente substituí o cosseno do θt por aquela raiz usando a lei de Snell. Beleza, justo. Vamos observar que se, ó, tem um se em negrito aqui, ó, se esse termo que está dentro da raiz ali, ó, μ1 ε1 sobre μ2 ε2, seno θt ao quadrado. Se esse cara que está em amarelo for igual a 1, o que acontece? 1 menos 1 vai zerar essa parcela que multiplica o θ1, então vai ficar θ2 cosseno θi sobre θ2 cosseno θt, ou seja, o coeficiente de reflexão vai ficar igual a 1, indicando reflexão total. Opa, que legal! Então, qual que era a pergunta que eu fiz? A pergunta que eu fiz, existe um ângulo, então, que satisfaça a condição de ter reflexão total? Qual que é a resposta? A resposta é, sim, existe. Qual ângulo? Um ângulo que garante essa condição aqui, ó. O ângulo que garante essa condição. E essa condição está indicando para mim que se esse cara for igual a 1, se eu tiver um θ qualquer, um θi incidente, que garanta que essa igualdade seja igual a 1, eu garanto reflexão total. Ah, bacana, professor. E a gente chama isso, então, de o θi, agora, que satisfaz essa condição, a gente chama de ângulo crítico. Ah, legal, professor. Então, ó, uma nova entidade. Eu vou mudar agora a nomenclatura desse θi só que está aqui dentro. Eu vou chamar este cara, então, de θc. Então, este cara, eu vou chamar ele de θc, que é o ângulo crítico. Beleza? Então, ó, deixa eu pôr esse aqui normal. Então, o θi que satisfaz essa condição, a gente chama isso, então, de ângulo crítico. Então, ficou μ1 ε1 sobre μ2 ε2, seno do θc ao quadrado igual a 1. Então, seno do θc é igual, μ2 ε2 passa para cima, μ1 ε1 passa dividindo, passou a equação, agora é a equação do ângulo crítico. Seno do θc é igual à raiz disso. Eu já vou tentar te explicar, Felipe. Aguenta 2 minutos aí, tá? Aguenta 2 minutos. Então, ó, até esse ponto, moçada, o ângulo crítico. Alguma dúvida?
Então, eu consigo calcular um θ se eu tiver essa igualdade dentro da raiz, μ2 ε2, μ2. Pessoal, atenção aqui, ó, um minutinho de atenção. Vamos analisar essa equação com calma. Quando que essa equação é verdadeira? Quando que eu tenho um seno aí? Quando μ1 ε1 for maior que μ2 ε2. Para dar um número menor que a unidade. Correto? Correto. O que significa, do ponto de vista eletromagnético, μ1 ε1, meio incidente, ser maior do que μ2 ε2? Vamos supor que os μ são μ1 e μ2 é igual a μ0. Corta e corta. Vai ficar ε2 sobre ε1. Ou seja, o ε1 tem que ser maior que o ε2 para que isso seja verdade. Do ponto de vista eletromagnético, o que significa isso? Que a onda eletromagnética, para que tenha reflexão total, ela tem que vir de um ponto mais denso para um ponto menos denso do ponto de vista eletromagnético. Maior permissividade elétrica. Tem a ver com a velocidade, sim. Né? Tem a ver com a velocidade, sem dúvida. Mas, olhando para aquelas 3 propriedades do meio, as 3 lá da primeira aula, moçada, lembra que eu chamei a atenção da primeira aula? Primeira aula eu falei, ó, a propriedade do meio que altera o campo elétrico, a permissividade elétrica, a propriedade do meio que altera o campo magnético, permeabilidade magnética, e tem também a condutividade elétrica. Beleza. São as 3 propriedades do meio. Então, do ponto de vista eletromagnético, a onda tem que vir de um meio mais denso para um meio menos denso. Deixa eu ver se eu escrevi isso, ó. Então, ocorre reflexão total se o denominador for maior que o numerador. Beleza, então eu garanto que esse número vai dar menor que 1. Beleza, justo. Isso aí é matemática, tá claro. Então, a onda, está escrito aqui, a onda tem que vir de um meio mais denso para um meio menos denso do ponto de vista eletromagnético. Então, ó, ocorre a reflexão total sempre que o ângulo de incidência for maior ou igual que o ângulo crítico. Certo? Então, isso já é um ponto, assim, ó, Vinícius, presta atenção. O que eu vou dar na prova? Na prova eu vou dar um meio, que o meio 1, o ε é menor que o meio 2. Aí eu pergunto, calcule o ângulo crítico. Você conseguiria calcular o ângulo crítico? Aí seria o inverso do que você falou ali, né? Já que o ε1 é menor que o ε2. Teria ângulo crítico? Não. E você A não acredita? ser fosse 0. Tudo bem, não. E se eu der isso na prova, você acredita que o pessoal consegue calcular o ângulo crítico? Ah, eu ia tentar calcular também, eu ia ver o lado enunciado, eu ia pensar em calcular o negócio. É isso, Vinícius. Então, presta atenção, eu falo aqui na sala de aula, eu repito e tal. Aí, vocês não analisam o resultado, vocês saem calculando, Presta atenção, assim, do ponto de vista eletromagnético, dá para a gente entender se a gente interpretar fisicamente. A gente calcula um campo elétrico que deu seno. Pô, então eu sei que o campo magnético vai estar no perpendicular, vai estar no cosseno. Então, a gente consegue, estudando o eletromagnetismo, se a gente entender um pouquinho, a gente consegue ver que tem alguns erros. Assim, se você fez um cálculo que deu errado, você consegue entender. Então, ó, a resposta para a primeira pergunta, existe um ângulo de incidência que permite reflexão total na superfície de uma onda plana, sendo esse meio 2 um dielétrico? Sim, existe. E este ângulo é chamado de ângulo crítico. É o ângulo crítico. Tá bom? Você pode fazer toda essa análise para outra polaridade, que é o campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Vai dar o mesmo resultado. Então, isso é válido também para outra polarização, ou seja, aqui ó, é o campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Ah, está escrito ali, escrevi de novo que já estava escrito.
campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Então, é válido também, tá, moçada? É válido também. Então, existe um ângulo crítico para esses dois casos. Pessoal, vocês já são inteligentes o suficientes, né, turma da engenharia aí, é inteligente o suficiente para saber. Qual que é o próximo passo que eu vou estudar? Eu estou estudando agora reflexão total. Qual que vai ser o próximo item que eu vou estudar? Refração total. Refração total. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Existe um ângulo de incidência que permita que a onda seja totalmente refratada, ou seja, totalmente transmitida por meio 2? O que vocês acham, moçada? Por que, Aline? Qual ângulo que é? Gostei da firmeza, Aline. Sim, existe. Você já estudou isso. Aonde, qual ângulo que é? Não, porque tem a ver com a impedância do meio também. Não é só o ângulo que é 90 graus. Não é incidência normal. Aí Vamos com calma. Então, vamos com o meio calma. 2 vai ter que ser menos denso do que o meio 1 para dar certo? Ele vai ter que estar vindo de um meio menos denso para entrar num meio mais denso? Bem pensado, ô Felipe. Felipe, muito bem pensado. Só que nós vamos fazer umas continhas, calma. O seu pensamento foi, assim, brilhante, mas nós vamos chegar lá. Guarde essa informação. Então, ó, vamos voltar para a aula de hoje. Eu estou em reflexão total. Eu estou em reflexão total. Então, na reflexão total, existe um ângulo que permite, então, que tenha-se a reflexão total, tanto faz se o campo elétrico está normal ou se o campo elétrico está paralelo ao plano de incidência. Tudo bem? E esse ângulo é chamado de ângulo crítico. Exemplo. Exemplo. A tal da fibra ótica. Fibra ótica, então, a condição que você trabalha com ela é reflexão interna total. Então, aqui está o desenho da fibra ótica, moçada. Que alguém perguntou ali, ó, o Felipe Vasconcelos. Na fibra, né, eu falei que eu já respondia, Felipe. Onde fica refletindo esses ângulos? Vamos lá. Então, o que acontece na fibra? A primeira reflexão que ocorre é na interface onde você acopla a luz na fibra, que é essa onde está meu mouse aqui, ó. Então, esse meio aqui é o ar, esse meio aqui é o ar. Este meio aqui é a sílica. Este meio aqui é a sílica. Certo? Então, aqui, ó, existe um ângulo, que eu chamei de θ máximo, que esse ângulo vai ser um ângulo diferente. Esse ângulo a gente vai chamar, é um ângulo de abertura. É uma outra coisa. É um outro ângulo que eu não mostrei para vocês ainda. É um conezinho que a fibra aceita um ângulo de incidência ali, tal. Esqueça esse ângulo de abertura. Suponha que você já conseguiu acoplar a luz, o seu feixe de onda já entrou na sílica, aqui no núcleo da fibra ótica. Então, essa é uma fibra ótica que você está vendo ao longo dela, o comprimento dela. Você fez um corte transversal no plano, né, dela, no comprimento. Então, o que acontece? Essa parte branca é o núcleo. E índice de refração que eu chamei de N1, ó, núcleo. Essa parte cinza mais escura é a casca. Eu chamei de N2. N1 é maior que N2. N1 é maior que N2. N1 é um índice de refração em torno de 1,45 para arredondar, e o N2 é em torno de 1,44, o índice de refração da sílica. E no núcleo é sílica mais germânio, então vai dar 1,45, um pouquinho menos que isso, mas tudo bem, para a nossa conta aqui está válida. Então, ó, Felipe, onde que vai dar a reflexão total? Ó, eu faço a relação com a normal, então eu traço esse pontilhado, é o eixo normal, esse é o eixo normal, correto? Então, a onda está vindo do meio mais denso, que é o meio N1, toca a interface e reflete. Ah, e aqui embaixo, o que acontece? Mesma coisa. Eu traço o pontilhado aqui, a normal, em relação ao plano, né? Então, a onda vem, toca e reflete.
ela reflete totalmente? Depende. Se este ângulo θc, o ângulo de incidência, né, o θi que você calcular foi maior que esse θc. Então, você tem que calcular esse θc. Como você calcula esse θc? Relação entre epsilon. Ou, se você quiser pensar em velocidade, tudo bem. Mas é a relação de velocidade. Ou, desculpa, de permissividade elétrica, né? Então, você calcula o epsilon no meio 2, você calcula o epsilon no meio 1, você calcula o epsilon no meio 2, calcula o epsilon, você vai ter um ângulo. Se o ângulo de incidência for maior do que esse ângulo crítico, você garante a reflexão total na fibra. Não sei se eu respondi sua pergunta, então, Felipe. Você perguntou como que faz esse ângulo. Então, você tem que fazer essa continha. Você tem que saber qual é o epsilon, e você sabe, né? Porque você tem um índice. Índice de refração é a raiz de epsilon r. Índice de refração é igual a raiz de epsilon r. Então, você tem o epsilon r, você tem o índice, você tem o epsilon r. Beleza? Então, você calcula esse ângulo aqui. Só que esse daí é o θc, né? Que eu tô vendo ali que é normal. Isso. O meu ângulo de incidência ia ser esse 90 menos o θc, que tá aí do lado esquerdo? Isso. O ângulo de incidência, se você quiser que tenha reflexão total, você pode fazer essa continha aqui. Mas o ângulo de incidência, ele tem que ser qualquer coisa maior do que o θc, para que a onda fique totalmente refletida lá no núcleo da fibra. Então, o ângulo de incidência tem que ser maior do que esse θc. Então, sendo sempre maior que o ângulo crítico, já vai satisfazer já para ter reflexão total. Você garante reflexão total. Quer ver? Olha esse desenho aqui embaixo. Olha que interessante esse aqui. Vamos ver. O que é isso aqui, do lado direito? É um aquário. Eu coloquei uma luz aqui, coloquei uma fonte de luz aqui, e ela está batendo aqui. Aqui tem uma interface com o ar. Dá para ver bem aqui, né? A interface com o ar. Tem interface com o ar e aqui é o ar. Então, ela está vindo do meio mais denso para o meio menos denso. Então, beleza. Então, o que acontece aqui? A incidência 90 graus, houve alguma reflexão aqui, mas a gente não consegue ver porque está sobreposta. Eu entortei um pouquinho a luz, entortei um pouquinho. Então, você consegue ver meu mouse aqui, a parcela foi refletida, foi refratada, aqui de cima foi refratada, e aqui embaixo, um spotzinho aqui onde está meu mouse, refletiu um pouquinho. Eu aumentei um pouquinho o ângulo de incidência em relação ao normal. Eu aumentei um pouquinho o ângulo de incidência em relação ao normal. Eu aumentei o ângulo de incidência em relação ao normal. Então, a parcela ainda há muita onda refratada, ou transmitida aqui no meio 1. Já tem um spotzinho um pouquinho maior aqui onde está meu mouse, Consegue ver onde está meu mouse, Então, tem um spotzinho de luz um pouquinho maior, que é a parcela refletida. É a parcela refletida. O que eu fiz? Aumentei ainda mais o ângulo crítico, Eu aumentei ainda mais esse ângulo crítico, o ângulo de incidência. Então, ele está maior do que o ângulo crítico. Pode ver que eu não tenho onda refletida, toda ela está... Desculpa, eu não tenho onda refratada, toda ela está refletida. Então, é onde está meu mouse aqui. Consegue entender isso, moçada? Conseguiram entender esse desenhinho aí? O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo crítico para você saber. Aí, Felipe, sua pergunta, se eu entortasse um pouquinho mais, uma maneira muito ruim de falar, né? Se eu aumentasse mais o ângulo de incidência em relação ao normal, se eu aumentasse mais, o que iria acontecer? Iria ocorrer também a reflexão total. Então, qualquer ângulo acima do ângulo crítico que eu aumentasse, né, este ângulo acima do ângulo crítico, eu teria a condição de reflexão total. Tá claro esse pedaço de reflexão total, moçada? Sim?
Beleza, obrigado. Alguém fez uma Professor. pergunta lá? Oi, pode falar, Felipe. Não, pode responder a do Lucas que ele tinha mandado antes. O Lucas fez uma pergunta se eu dobrar a fibra prejudica a passagem da onda. A passagem que você fala é a transmissão no núcleo, né? Existe um ângulo que você tem, que você não atrapalha, mas conforme você vai aumentando o ângulo de curvatura da fibra, chega um ângulo que você começa a ter a parcela que era para estar totalmente refletida, ela começa a refratar sim. Então, esse ângulo, existe um ângulo que você não pode dobrar a fibra muito mais do que um certo ângulo lá, que você prejudica a transmissão ao longo dela. Pode falar, Felipe. Ali na letra E do quadrinho da água, tem essa parte que está refratada na superfície da água ou já começa a ser reflexão total? Essa aqui, essa setinha aqui, né? É. Ô, Felipe, nota 10 para você pela sua pergunta. Existe. Existe Então, o quê? A parte refratada ou a reflexão total? nós vamos estudar a onda refratada na condição de reflexão total. E vai ser essa onda de superfície que você está vendo aqui, ó. Vai dar uma onda com um ângulo de 90 graus, ela vai viajar na superfície, ela vai viajar aqui na superfície. Então, a gente vai analisar como se comporta essa onda refratada na condição de reflexão total. Ou seja, mas, professor, o senhor está falando que tem reflexão total e tem onda refratada? Sim. E nós vamos estudar isso daqui 1, 2 aulas. É confuso, mas nós vamos conseguir estudar, eu te garanto que você vai entender isso aí. O que é a condição ótima da fibra, Lucas? Essa pergunta eu não entendi. Ô, Felipe, tá claro sua... Eu não te respondi, mas eu te respondi. Não sei se ficou claro, né? Mais ou menos. Sempre quando tem a reflexão total, também vai ter daí essa onda refratada, tipo, caminhando junto da superfície. Isso. Só que nós não estudamos ela ainda, nós não calculamos, não vimos nada sobre ela ainda. Você vai ter que confiar em mim durante mais umas 2 aulas. Daí eu vou te provar que ela existe, vou fazer umas continhas, nós vamos fazer tudo junto e você vai acreditar em mim daí com mais firmeza. Por enquanto, você vai ter que acreditar na minha palavra. Existe essa onda refratada. Tá bom? Ô, Lucas, faz sua pergunta que eu não entendi, tá? Então, eu estou pensando numa condição real, digamos assim, a fibra ótica está estendida. Se você começar a mandar, por exemplo, internet, sei lá, nesse fio e essa onda passar a chegar com um ângulo de 90 graus, ela em teoria chega mais rápido. Ou não? Não tem nada a ver. Eu tô viajando, é uma pergunta bem viajada. Sem problema, vamos lá, mas eu preciso entender para poder tentar responder, Lucas. Desculpa, vamos de novo. Onde está essa curva de 90 graus? É na fibra ou é... Ela estaria entre a casca e o núcleo, certo? A luz estaria entre a casca e isso. A luz, a onda eletromagnética tá ali. Essa luzinha vermelha aqui, ó. Suponha que esse azul é o núcleo. E a casca é esse branco de cima. Ela estaria, então, no núcleo ou ela estaria na casca? No núcleo. Então não faz diferença porque a velocidade é simplesmente pelo núcleo, né? Só que daí, eu não sei se você lembra que eu comentei com vocês num tempo atrás, a fibra é um pouquinho mais complicado o processo, porque aproximadamente 30% da onda, o índice de refração deles é muito próximo. Então, essa condição de reflexão total, ela não se estabelece 100%. Um pouquinho da onda viaja na casca, na fibra real, na vida real que você quer, né? Então, a análise é um pouquinho mais complicada, tá? Lucas, né? Isso mesmo. Então tá. Só um segundo. Deu para entender. Obrigado, professor. Desculpa, não por isso, mas assim, eu vou tentar ver se a gente sobra um tempo para fazer uma aula específica sobre a aplicação prática do que vocês estão vendo. Seria um caso a fibra ótica.
naquela aula que o senhor só dá a prova, sabe, igual aconteceu, acho que semana passada, já que a gente pode falar sobre isso. Tá bom, pode ser. Eu vou preparar, então eu preciso preparar o material e eu discuto só a análise de fibra com vocês. Fechou. Então, beleza, moçada? Até aqui esse ponto, tudo bem? Vamos fazer umas continhas rápidas agora, ó. O coeficiente de reflexão, eu preciso arrumar todo esse coeficiente de reflexão que está errado, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. O coeficiente de reflexão. Então, coeficiente de reflexão nenhum tem essa raiz, né? Então, esse aqui é o coeficiente de reflexão, correto? Eu vou substituir o θc agora, né? Tava assim, não era isso? Como é que estava a nossa equaçãozinha? Isso, né? Tava assim. Isso, θi. Beleza. Então, eu vou substituir este θi, que é θi, é θi. Confere, né, moçada? Ó, coeficiente de reflexão, 1 menos μ1 sendo θi. Beleza. Então, tá correto. Então, eu vou substituir o θi aqui por θc. Como que eu vou fazer isso? Usando a equaçãozinha que nós calculamos aqui em cima, ó. Então, eu vou substituir o θi por θc. Né? Então, eu vou substituir, ou seja, eu vou incluir o ângulo crítico, aqui nessa expressão. Então, o ângulo crítico ao quadrado é igual μ2ε2 sobre μ1ε1. É invertido aqui embaixo, ó. É como se eu invertesse aqui o epsilon, certo? Então, vai ficar 1 sobre θc. Então, vai ficar 1 sobre θc ao quadrado, ó. Tá certinho, ó. 1 sobre θc ao quadrado. Eu substituo esse parênteses, raiz de μ1ε1 sobre μ2ε2, fica 1 sobre θc. Tá correto isso? Vocês concordam comigo, pessoal? Beleza. Então, o coeficiente de reflexão agora, se eu fizer uma manipulação algébrica, eu tenho agora como trabalhar ele somente em função desse argumento aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma manipulação onde eu multipliquei em cima e embaixo pela raiz de menos 1, usei uma regrinha e achei essa expressão aqui para ficar exatamente igual às do livro. Essa manipulação... Opa, não era isso que eu queria. É preto, eu queria deixar ele em vermelho. Aqui. Então, qualquer livro que vocês pegarem, vocês vão achar a expressão geral do coeficiente de reflexão dessa forma aqui, ó. Eta2 cosseno do θi menos I que multiplica eta1 raiz, daí abre parênteses, seno do θi ao quadrado, seno do θc, dividido, né, seno do θi dividido por seno do θc ao quadrado, menos 1. E isso no numerador. No numerador é eta2 cosseno do θi, mais I, eta1, abre uma raiz, seno do θi ao quadrado, seno do θc, né, a divisão deles ao quadrado, menos 1. Tá correto isso aqui. Então, ó, essa aqui, ó, é uma forma de você escrever o coeficiente de reflexão para o campo elétrico normal, é uma expressão geral. Beleza? É só uma manipulação algébrica para chegar nisso daquela equação que eu tinha apresentado anteriormente. Por que eles apresentam dessa forma? Por que eles apresentam dessa forma? Vamos fazer uma análise dessa equaçãozinha? Vamos fazer uma análise com calma? Então, agora vocês conseguem ver que eu tenho uma parcela real. Tem uma parcela aqui que é real. E uma parcela imaginária.
Esse azul é muito feio. Vamos pôr um azul mais claro aqui. Eu tenho uma parcela real e uma parcela imaginária. A parcela real é um termo resistivo. A parcela imaginária é o termo reativo. Então, eta1 seno do θi, tá tudo bem? Então, eu tenho esses dois termos. Beleza? Então, eu posso escrever simplesmente o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal como sendo uma parcela real mais, ou menos, no caso aqui, menos I, vezes esse termo reativo, esse QC de EN. Certo? Vamos escrever isso na forma polar. Vamos escrever essa equaçãozinha na forma polar. Por que nós vamos escrever isso na forma polar? Porque eu vou tirar uma informação aqui que é muito bacana. Então, vamos escrever essa equaçãozinha na forma polar. Então, tem o módulo dela, está aqui, ó, a raiz da parcela real ao quadrado, mais a parcela imaginária ao quadrado. Certo? Então, eu tenho o módulo dela aqui, com o ângulo, né, que a tangente é menos 1 da divisão negativa entre a parcela imaginária pela parcela real. Está correto. Isso no numerador. Isso no numerador. Denominador, a mesma coisa, só que aqui o ângulo vai ficar positivo, né? Vai ficar positivo. Então, eu tenho um módulo e um ângulo. O que acontece com este módulo? O que acontece com o módulo? O que acontece com esse módulo? Ué, tá dando igual a 1. Ué, por que tá dando igual a 1? Porque tá, olha, eu estou dividindo números iguais. O que isso significa? O que significa esse coeficiente de reflexão com ângulo igual a 1? Reflexão, obrigado, Tiago, obrigado, ali. Reflexão total. Então, ó, mesmo eu trabalhando, obviamente, eu trabalhando com a expressão geral, eu chego a uma informação que eu tenho aqui a reflexão, a condição de reflexão total. Então, eu tenho a condição de reflexão total. E o que significa esse argumento aí que eu tenho um ângulo que deu aqui a menos 2 tangente, né? Menos 2 porque esse cara subiu. Se esse cara subiu, sobe negativo, então vai dar menos, vai dar menos 2 tangente da parcela imaginária pela parcela real. Tudo bem, sem problema, tá correto. Então, o que esse cara mostra? Ele identifica uma diferença de fase entre o campo da onda incidente e o campo da onda refletida. Então, este ângulo aqui, ó, esse ângulo θEN, ele mostra que a onda incidente e a onda refletida tem uma certa diferença de fase. E essa diferença de fase é função desses termos aqui que eu calculei. O QC de EN e a parte resistiva de EN. Então, eu calculo este cara e mostro que existe uma diferença de fase entre a parcela incidente e a parcela refletida. Então, tá, eu acho que eu escrevi isso aqui, ó, tá. Então, reflexão total, módulo igual a 1. E o θN indica que é uma diferença de fase entre a onda incidente e a onda refletida. Legal, né? Bacana isso, hein? Então, moçada, com isso, eu fecho o estudo de reflexão total. Com isso, eu fecho o estudo de reflexão total. E o próximo assunto seria refração total. Deixa eu parar de apresentar. Vamos fazer um exercício meio rápido e junto agora? O que vocês acham, moçada? Vocês topam fazer um exercício agora? Espera aí, primeira pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Vocês entenderam esse raciocínio que eu fiz aqui? Alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Então, vamos fazer um exercício rápido agora. Deixa eu parar a apresentação. Vamos fazer junto aí, fica como sendo o exercício da aula de hoje.
copiar ele aqui, ó. Todo mundo consegue ver o chat aí, né? Na verdade, eu posso pôr ele no... Copia ele aí, deixa eu ver se vai. Pessoal, copia o exercício aí para mim, vamos fazer junto. Vamos lá. Ó, eu vou ler o exercício, eu escrevi ele aí, mas eu vou ler ele aqui. Uma onda eletromagnética vinda do ar. Uma onda eletromagnética vinda do ar. Então, eu já sei o que é o meio 1. Meio de incidência 1. Frequência angular, ômega, igual a 3 gigaradianos por segundo. Incide na superfície de um condutor perfeito, segundo o ângulo de 50 graus. Então, ele incidiu na superfície de um condutor perfeito. Então, meio 2 eu sei que é um condutor perfeito, com um ângulo de 50 graus. Eu tenho o ângulo de incidência. Então, eu já tenho tudo. Tenho meio 1, meio 2 e o ângulo de incidência. O campo elétrico incidente tem amplitude de 5 volts por metro. O campo elétrico incidente, então, o E incidente inicial tem 5 volts por metro. Analise a onda resultante no ar, ou seja, no meio 1, para as polarizações normal e paralela ao plano de incidência. Vamos fazer para a polarização normal agora em sala, e aí vocês entregam como atividade de presença a normal e a paralela. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo... Vou compartilhar a lousa, né? E aí eu tento fazer aqui e vocês fazem aí. Só diminuir a lousa aqui para eu conseguir pegar ela toda. Eu vou compartilhar a lousa aqui e a gente vai... Vamos fazendo aí, moçada. Eu estou sem calculadora aqui, vou precisar da ajuda de vocês aí, moçada. Vou fazer umas continhas aí. Então vai, a primeira coisa que eu gosto de fazer é um bom desenho, né? Então, se eu fizer um bom desenho, eu sei mais ou menos onde eu estou, para onde eu vou. Então, vamos lá. É um chamado clássico, né? Aqui é... Opa! Então, aqui é o eixo que a gente chama de X, E. Vamos lá, moçada, eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Aqui é o eixo X. É isso que a gente vem adotando, né? O eixo Z. Então, a onda incidente está aqui. Blá, 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 blá. O ângulo de incidência é 50 graus, não é isso? 50 graus. Eu sei que esse cara aqui é um condutor perfeito, o meio 2. Esse meio aqui é o ar. Esse meio 1 aqui é o ar. Aqui é o meio 2, né? Ó, aqui é o meio 2. Então, toda a onda está sendo refletida. Θr é igual a θi. Nós vamos estudar o campo elétrico normal. Beleza? Campo elétrico com incidência normal.
Tudo bem, moçada? Tudo, né? Então, vamos lá. O ar é o meio dielétrico. Então, o fator de propagação vai ser meio 1, né? Meio 1. Meio 1. Meio 1 é o ar. Então, eu tenho que o eta 1 vale quanto? 377 ohms. Posso calcular o μ0 é igual a μ0, μ é igual a μ0, o epsilon é igual a ε0, e a condutividade é nula, né? Isso eu já sei só olhando para o meio 1, que é o ar. Então, eu posso calcular o beta, constante de propagação do meio 1, da onda incidente. Vai ser o quê? Ômega raiz μ0, ε0. Agora eu vou precisar da continha de vocês, moçada. Ômega raiz de μ0, ε0. Professor, o gama só tem parte imaginária, fica 62,86. O que fica 62 ponto? É o beta, né? Você já fez as contas, é isso? O fator de fase. A fase só. Só a fase. Faz essa continha para mim, fazendo um favor. Quanto que é o ômega que eu dei mesmo? O ômega é 3 GB. 3 GB, correto? Que multiplica a raiz de μ0, ε0. Então, vamos lá. Multiplica aí para mim, moçada. Fazendo um favor, essa continha aí. Só para eu achar o beta, que esse valor seu deu esquisito. μ0 é 4π 10 a menos 7, para quem não lembra, né? Raiz de 4π 10 elevado a menos 7, que multiplica o ε0, 8, que multiplica 8,85, 10 a menos 12, vezes 10 a menos 12. Então, deu quanto? A Aline falou que deu 10, então deu 10. Vamos arredondar para 10, Aline. Então, beta do 1, beta incidente, 10 radianos por metro. Beleza. Agora, né, eu preciso calcular o gama incidente e depois o gama refletido. Mas vamos lá. Vamos calcular agora, moçada. Me ajuda aí. Porque eu tenho que montar o campo elétrico depois, né? Então, eu preciso calcular o campo elétrico. Qual que era a pergunta? Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta era, analise a onda resultante no ar, né? Analise a onda resultante. Então, eu preciso calcular o campo elétrico total, que vai ser o campo elétrico incidente, mais o campo elétrico refletido. Eu tenho que calcular o campo elétrico total. Então, vamos calcular agora o gama I, que multiplica o vetor R. Vamos lá, pessoal. Gama IR. Então, gama, né, o vetor de propagação está aqui. Ele vai ser seno na direção X e cosseno na direção Z. Então, ele vai ser um X seno do θi mais um Z cosseno do θi. Já multipliquei aqui, tá, moçada? O X, X chapéu, o Y chapéu, tal. Já fiz uma conta mais rápida aqui para a gente ganhar um tempo aí.
Quanto que é o seno de 50 graus, moçada, e o cosseno de 50? Seno de 50 e cosseno de 50. 0,7, então vai ficar 0,766x mais 0,64z, 0,64z. Beleza. E calcula o gama R, então, moçada. Gama R. Agora o x vai dar a mesma coisa, né? O x vai dar seno, só que o cosseno vai dar negativo aqui, ó. O cosseno vai dar negativo. Então vai ficar x seno do θi menos z cosseno do θi. Então vai ficar basicamente igual. 0,766x menos 0,64z. Justo. Então, o campo resultante, né, o campo 1, vou chamar de total aqui em cima, o campo 1 total é o campo elétrico incidente mais o campo elétrico refletido. Beleza? Beleza. Campo elétrico incidente. Eu dei o campo elétrico incidente, era 5, não era isso que falava o exercício? Campo elétrico incidente, 5. Então, vai ser 5, que multiplica o exponencial de menos gama R, certo? 5, que multiplica a exponencial de menos gama R. Gama é alfa mais I beta. A alfa é 0, vai dar menos I. O beta nós calculamos ali. Quanto dá o beta? Deu 10, não é isso? Beta deu 10. O beta deu 10, elevado a I beta R. Então, vamos pôr 0,766x mais 0,64z Agora, esse aqui é o campo elétrico incidente, né, moçada? Esse aqui é o EI. Esse aqui é o campo elétrico incidente. Tá certo? Mais o campo elétrico refletido. Quem que é o ER, moçada? Quem que é o ER? É o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal vezes o campo elétrico incidente. Não é isso? É isso, né, moçada? Então, aqui vai ser o coeficiente de reflexão do campo elétrico normal vezes, eu vou só pôr o colchete aqui de novo. Vocês sabem, então, que eu estou repetindo o campo elétrico incidente. Quanto vale o coeficiente de reflexão? Quanto vale esse cara aqui? Coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Errou, Aline. Veja aí na apostilinha. É coeficiente de reflexão do campo elétrico normal. Eu estou na condição de reflexão total, por quê? Você tem razão, condição de reflexão total. O 62 é um condutor perfeito. O que você errou aí? Isso, Caio. Boa, Gabriel. É menos 1 aqui, né? Então, esse cara vale menos 1. Então, ó, eu não sei se eu consigo... Tem algum jeito de eu não apagar a lousa e continuar escrevendo? Ali em cima, professor, onde tem aquele 1/1, se o senhor clicar para o lado, ele abre uma outra lousinha. Criar frame aqui? Isso. E a lousa continua no anterior. Garoto, beleza. Quem que me falou isso? É o Rafael. Ô, Rafael, obrigado. Imagina.
Então, ó, vamos escrever esse campo elétrico total de novo agora. Agora já vou finalizar e ele já, vamos pôr ele da forma que a gente gostaria. O Aline, você entendeu o menos 1 ali? O probleminha que você pôs 1? Então, vai ficar o campo elétrico total no meio 1. Então, vai ficar 5. Peraí, eu precisava, se eu soubesse copiar e colar, 5 e a menos 1, 10. Aqui é menos 1, que multiplica tudo isso, certo? Então, vou colocar em evidência, essa parcela aqui, moçada, ó, vocês veem do cosseno, desculpa, do seno é a mesma, ó, x seno, é a mesma. Só o z que vai ficar diferente, ó, o z que vai ficar diferente. Só o z que vai ficar diferente. Então, vai ficar assim, ó. Depois vocês fazem com calma aí, vê se eu não pulei nenhuma etapa. Vai ficar 5 que multiplica a exponencial e beta, aqui a parcela 0,76, vou diminuir um aí, x mais 0,46z, menos, né, agora é menos 1, menos, eu vou pôr esse 5 em evidência, ó, menos e elevado a menos 10, exponencial de 0,76, x menos 0,46z. Professor, Tá correto. é 64Z. Ah, é 64, não 46, tá? Desculpa, pessoal. Eu estou tentando 64. Desculpa, vamos lá. Isso aqui é para ser um 0, tá? Vamos de novo. 0. Beleza. Então, ó. Campo elétrico 1. Total no domínio da frequência. Como que ele ficou? 5 exponencial, eu vou multiplicar aqui menos 10, vai ficar menos 7,66x. E posso pôr tudo isso em evidência também, porque está igual dos dois lados, né? A outra vai ficar ruim, vai ficar exponencial menos i 0,64z menos a exponencial de mais i, que aqui está menos, né? Ó, aqui é menos, né? Aqui é menos. Então, menos com menos vai dar mais i 0,64z. Beleza, moçada. Isso aqui é o campo na direção y chapéu. Então, esse aqui é o campo elétrico total. Ô, professor. Oi. Não faltou multiplicar por 10 no exponencial aí? No expoente? Agora não. Antes tinha. Obrigado. Fechou? Aí, se você quiser fazer esse campo no domínio do tempo, é a mesma historinha, moçada. Pega a parcela real, agora é o E minúsculo, né? Pega a parcela real, multiplica por E ômega t. Então, campo E1 total no domínio do tempo. Então, ele vai ficar como? Se eu pegar a parcela real,
multiplicar por I ômega T, pessoal, isso aqui, ó, se eu pensar que isso aqui eu posso trabalhar ele como sendo um seno, isso aqui vai me representar um seno. Então, se eu pegar só a parcela real, vai ficar assim, ó. Eu vou ter que multiplicar o seno por Euler, vai ficar 2i, né? Eu tenho que dividir isso aqui por 2i para dar o Euler. Então, eu tenho que dividir em cima e embaixo por 2i. Então, vai ficar esse 5 vai virar 10. Esse 5 vai virar 10. 5 vai virar 10. Multipliquei por 2i. Só que o i eu estou pegando só a parcela real e esse i some. Então, vai ficar 10 seno de 6,4z, certo? E multiplica agora o outro seno, que vai ser o seno desse cara aqui, ômega t menos beta z. Ômega t menos o beta z que nós calculamos ali, 7,66x. Direção y chapéu. Vocês fazem com calma, ver se eu não errei essa conta aí, tá, moçada? Isso aqui é o campo elétrico total no domínio do tempo. Então, olha que legal, moçada. Tá correto, eu acho, ó. Eu sei o ômega, né? Então, se eu perguntasse para você, o que está acontecendo com a amplitude dele? Ó, a amplitude está variando na direção de z, né, negativo. Então, a amplitude está variando com seno de z. Beleza? Beleza. Então, o campo está deslocando na direção x, ó. O campo desloca na direção x. O campo desloca na direção x. Estou vendo o argumento aqui do seno, ó. Só que ele varia também na direção z como a senoide. Então, se eu fizesse aquela janelinha que vocês gostam lá, né? Se eu fizesse aquela janelinha aqui, você... Ah, gostei da janelinha, ó. Então, como que vai ficar o campo? Como que vai ficar o campo? Opa, fiz besteira aqui. Cadê? Sumiu aqui para mim, moçada. Aqui. Tá aparecendo para vocês ainda aí, moçada, minha janelinha? Um risco vermelho que sumiu aqui para mim, por algum motivo. Tá aparecendo, sim. Tá. Então, o campo, ó, a gente adota x aqui, z aqui, certo? Então, ele incide com 50 graus. Só que se você for ver... Opa, esse ângulo eu coloquei do lado errado. Opa, esse ângulo aqui está do lado errado. Então, ele incide aqui com 50 graus, certo? Só que o campo total... ele varia senoidalmente também em z... e ele desloca na direção x. Então, ele faz isso, ó. Na direção z... ele varia senoidalmente na direção z, só que é como se eu pegasse essa onda aqui que eu acabei de desenhar, depois de um tempo, ela faz isso de novo, ela está deslocando nesse sentido aqui, ó. Ela está deslocando nesse sentido aqui, ó, em relação à interface, aqui está a interface, x. Então, ela desloca nesse sentido, só que a amplitude dela varia em z. Não sei se vocês entenderam esse desenho meu aí. Ficou meio feio, mas é isso mesmo. Então, esse aqui é o sentido do deslocamento. E aqui em Z é a variação dela senoidal pelas contas que nós fizemos aqui. Obviamente, dá para calcular esse ponto de máximo, esse ponto de mínimo aqui, dá para calcular, né? Esse ponto dá para calcular.
Você sabe exatamente onde é o ponto. Moçada, razoavelmente, vocês entenderam o que nós fizemos aqui? Sim ou não? Eu fiz para o campo elétrico normal. O que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que fazer essa continha agora, só que vai ser o H normal. Então, vocês vão usar o segundo par de equação de Fresnel nessa soma aqui, né? Aí, Aline, aqui vai ser positivo, ó. Aí aqui vai ser positivo. Porque você vai usar o campo elétrico paralelo, ou seja, H normal. Então, você vai fazer todo esse cálculo aqui para o H. Não vai mais ser E, vai ser H. Você vai me mostrar a resposta do campo magnético. Ué, e se eu quiser o campo elétrico? Ué, se eu quiser o campo elétrico, é fácil, né? Você pode usar as equações de Maxwell. Certo? Sem problema algum. Usa as equações de Maxwell e calcula o campo elétrico. Ou também pela outra fórmula que nós demos lá na metade do capítulo lá. O que mais que eu tinha para falar hoje? Acho que é isso, moçada. Né? Acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela e depois vocês me entregam esse exercício, então, como forma de presença das aulas dessa semana. Parar a apresentação. Pessoal, tá bom por hoje. Chega alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Quem não tiver, pode descansar. Quem não entregou a prova ainda tem mais alguns minutinhos para entregar. Boa semana aí para a turma e até segunda-feira para quem não tiver dúvida. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, eu continuo aqui na sala. Tá bom? Eu só vou parar de gravar para não ficar pesado lá. Vamos lá, moçada. Alguém quer fazer alguma conversa? Parar de gravar. Interromper gravação.